Olá! Nesta aula, iremos abordar o relatório de aulas práticas da água no solo, descrevendo algumas metodologias para seu estudo. Este vídeo faz parte de um trabalho da disciplina Solo 640, a Física do Solo, do Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas da Universidade Federal de Viçosa. O módulo dessa disciplina é a água do solo, a fase líquida. Esse módulo da disciplina é dado pelo professor Genelício Cruzoé. O grupo de estudantes responsável por essa apresentação e o relatório que irá acompanhá-lo é composto por Gutenberg, eu, Hugo, Heitor e Casey, conforme respectivas fotos nesse slide inicial. Conforme dito anteriormente, para a avaliação do módulo da água do solo nessa disciplina, iremos compor o trabalho em duas partes. A primeira é esse vídeo que vocês estão vendo, falando a respeito dessas metodologias. A segunda é o relatório escrito, o qual será entregue. Para a realização das análises, foi necessário coletar amostras de solo de uma área de pastagem localizado na Universidade Federal de Viçosa, no Vale da Agronomia, conforme descrito no mapa abaixo. Então, essas amostras de solo, elas foram coletadas com auxílio de anéis metálicos, martelo e o castelo. Castelo, esse instrumento que se utiliza para a inserção do anel no solo. As amostras foram de um solo da profundidade superficial, solo superficial. Ao total, foram 15 amostras de solo indeformadas coletadas na área de pastagem, sendo que elas foram utilizadas para as análises que vamos descrever sobre a curva de retenção de água e a condutividade hidráulica, usando o sistema de permeâmetro. As amostras foram coletadas, foram pesadas, conforme vide na imagem abaixo, numa balança de 4 casas. O solo ele é formado por um sistema trifásico, sendo que dominantemente, geralmente nos solos minerais, a fase sólida ela compõe o maior volume em termos de abre aspas, solo ideal, fecha aspas. A fase sólida seria cerca de 50% do volume total do solo. As outras fases que estão em constante interação e mudança é a fase gasosa e a fase líquida. A fase gasosa representa a atmosfera do solo. É o espaço vazio preenchido por ar. Os poros do solo preenchidos por ar. Quando não preenchidos por ar, esses poros do solo estão preenchidos por água. Isso então representa a fase gasosa e a fase líquida. E os ciclos de umedecimento e secagem vão implicar em modificações e variações da fase gasosa e da fase líquida no volume de solo. As metodologias aqui descritas serão para caracterizar a questão da dinâmica da água no solo. O primeiro método se refere à obtenção dos resultados para a curva característica da água no solo, ou CRA. Ela apresenta uma correlação entre o conteúdo de água e o potencial mátrico do solo, resultando em uma curva de retenção de água. Dois métodos são utilizados para a obtenção dos pontos da curva, que seriam o método da mesa de tensão para tensões menores e o método da câmara de Richard para tensões maiores. Normalmente,
tensões acima de 100 kPa, e a mesa de tensão para tensões menores. Assim que se obtém os pontos da curva, há modelos para que possamos modelar toda essa curva de característica da água do solo. E ela varia quanto ao solo, tanto em relação à textura, conforme a imagem abaixo, como também o manejo que a gente aplica ao solo também pode modificar a curva característica da água no solo. No eixo X, temos o potencial mátrico, que seria o resultado dessas metodologias utilizadas, encontrando sua respectiva umidade. A umidade geralmente é dada como θ, ou o conteúdo de água volumétrico, mas também há casos em que é necessário, dependendo do objetivo, utilizar a umidade gravimétrica do solo. As amostras indeformadas que coletamos, conforme nas figuras anteriores, para o método da mesa de tensão. O que é a mesa de tensão? A mesa de tensão é uma mesa com um tecido permeável que permite que a água da amostra seja percolada quando se aplica uma tensão no interior dessa mesa, dada em centímetros de mercúrio. E assim, podemos calcular uma tensão, podemos implicar uma tensão nas amostras e posteriormente medir o conteúdo de água que remanesceu, a qual a tensão não conseguiu retirar a água das amostras. Ela é usada, essa curva de tensão, para obter o volume retido nesses poros do solo, sejam eles macro ou microporos. Determinadas tensões são responsáveis por retirar a água de determinados poros com diâmetros diferentes. Indiretamente, obtém-se o conteúdo de água nesses poros. Normalmente, se utiliza o volume de água retido e indiretamente tem-se como estimar o conteúdo de água nos macroporos. Essa é uma metodologia utilizada em amostras indeformadas, conforme vocês veem nos anéis. E essas amostras elas devem estar previamente saturadas. Assim, elas são colocadas sobre uma mesa de tensão, que é esse equipamento da figura, no caso como um todo, do da direita. E essa caixa, que vocês veem as amostras acomodadas, ela é uma caixa que no caso aí vem com areia a uma determinada altura, e o que permite aplicar uma tensão ao lado aí que varia de 0 a 10 kPa. Então essa tensão a gente utiliza para plotar nossos pontos na curva de retenção de água. O segundo método para conseguirmos os resultados da umidade sobre tensões maiores é o método da câmara de Richards. As amostras são deformadas, nesse caso, mas também podem algumas serem utilizadas de forma indeformadas, como no caso de uma tensão de 100 kPa. Essa metodologia é realizada utilizando preferencialmente as amostras indeformadas. As tensões aplicadas elas podem ser entre 100 e 1500 kPa. Essa câmara de Richards nada mais é do que uma resistente forte panela de pressão, composta por uma placa porosa que permite que a pressão exercida na amostra permita com que a água
seja retirada, passando pela essa placa porosa, e assim determinando em qual pressão a água está sendo perdida, posteriormente transformando esses valores de pressão em tensão. E assim é possível retirar a água do solo sobre um grande valor de kPa. Para as amostras de solo da pastagem, os dados obtidos foram esses dessa tabela abaixo. Destaca-se que a massa do anel metálico utilizado para a aquisição da amostra, sua altura média, que no caso foi uma média de 3 alturas em diferentes sentidos do anel, conforme também diâmetro médio calculado a partir da medição do diâmetro dos anéis em 3 direções diferentes, são utilizadas para o cálculo da curva de retenção de água. Nesse caso, também está na tabela os valores de densidade do solo. Para o nosso solo, foi um valor de densidade de 1,9. Então, para o cálculo da umidade, após submetidas aquelas tensões, as amostras são colocadas em estufa e, após seu peso constante, determinada a umidade. A umidade ela se dá da diferença entre a massa do solo úmido menos a massa do solo seco, dividido pela massa do solo seco. E assim temos um valor de umidade gravimétrica. Θ, no caso U, massa por massa, ou quilo por quilo. Para o valor de θ, que é a umidade volumétrica, a gente multiplica pela densidade. E aí a gente tem o valor de umidade em metro cúbico de água por metro cúbico de solo. Temos aí então como o resultado final a curva de retenção de água, no caso aí a curva é devidamente ajustada para o modelo de Wang-Nusch, feito no software R, ok? Então a gente tem aí a relação entre a umidade volumétrica e o potencial mátrico em log, dado em kPa. E aí você pode ver que a curva ela tem essa característica, né, de decrescer muito em potenciais menores, né, sendo que nesse caso ela atingiu uns valores constantes em maiores potenciais. Para a gente ter uma curva característica como aquelas em que você tem toda uma sigmoide, né? É necessário que a gente consiga dados de tensões maiores. Por exemplo, a gente tirou aí tensões até 100 kPa, mas pode também utilizar tensões para 200, 500, 800 e até 1500 kPa, que é a tensão que normalmente se utiliza na câmara de Richter, né, maior tensão, para a gente poder ter um bom ajuste da curva nos modelos. Conforme vimos anteriormente, na curva de retenção de água para essa aula prática, vimos que devido à variação dos pontos e a tensões aplicadas até 100 kPa, ou seja, o log de 100, 2, vimos que a curva ela não apresentou um padrão muito bem definido. Isso porque há uma variação entre algumas amostras até aquelas tensões, sendo necessária para o complemento da curva tensões
de 200, 500, 700, 1.500 kPa. E assim um bom ajuste é feito. Nesse caso, temos a metodologia agora da condutividade hidráulica do solo. A condutividade hidráulica, ela mede o movimento de água no solo em um solo saturado e avalia a facilidade com que a água se movimenta ao longo do perfil do solo. Ou seja, é uma relação entre a carga e a velocidade com que a água se movimenta através do solo. O movimento da água é constante, o movimento constante da água no solo depende de fatores relacionados às propriedades físicas do meio poroso, trifásico, né, e suas interações. Aí, como vocês podem ver, a amostra ainda formada ela é colocada a uma determinada altura no sistema impermeâmetro, com o auxílio de um frasco de Mariotti que mantém a pressão e o fluxo de água constante na amostra, né? Para que a gente consiga mensurar. Então, dessa amostra saturada, inserida a essa determinada altura, recebendo uma determinada carga hidráulica constante, podemos mensurar quanto aquele solo está conduzindo de água pela sua estrutura. Então, a amostra ela é colocada nesses suportes, conforme a figura e o esquema. Sobre a amostra, é necessário colocar uma fibra de vidro molhada, obviamente, para que a fibra de vidro não se dissolva, se quebre no ar e prejudique quem está operando o equipamento. Essa fibra de vidro molhada ela é colocada sobre a amostra, de modo que a água, o fluxo de água, ao sair do frasco de Mariotti pela tubulação, não danifique a estrutura do nosso solo e prejudique nossa análise. Assim, é calculada a uma altura previamente estabelecida, no caso 2 centímetros de coluna de água, e assim, após um período de meia hora, é medido um fluxo com 5 repetições ou 6 em cada amostra, e determinando a quantidade de água que passa pela amostra em determinado tempo, normalmente dada em ml de água por segundo, ou ml de água por hora, ou metro cúbico de água por hora. Após mensurar a taxa de fluxo de água, né? Como que ela se dá? Ela se dá pelo valor médio em ml da água que passou, pela área do anel, pelo tempo que foi mensurado. No caso do exemplo dado, a densidade do fluxo de água ela é dada por 2,4 ml médios, que foram medidos a cada 150 segundos. Esses 2,4 ml medidos em 150 segundos passaram por uma área, né, de um anel com raio de 2,4 centímetros. Resolvendo a equação, temos que essa densidade do fluxo de água é 0,00457 centímetros por segundo. O gradiente hidráulico I é dado pela equação menos L minúsculo sobre L mais 1. Então, I igual a menos 2 sobre 5 mais 1, que é igual a menos 1,4 centímetros por metro. Relembrando que Q é o volume de água recolhido pela proveta em ml, A
é a área transversal da coluna de solo perpendicular ao fluxo em centímetros quadrados, e T é o tempo de leitura. Esse gradiente hidráulico é dado por L maiúsculo, que é a altura do cilindro em centímetros, que no caso é 5, e L minúsculo é a lâmina de água aplicada em centímetros, que no caso é 2, que foram 2 centímetros da coluna de água deixadas constantes sobre a amostra, né, na lã de vidro. Essa condutividade hidráulica em meio saturado na temperatura de trabalho KE, que é a densidade de fluxo da água no solo, e I é o gradiente hidráulico. Posteriormente, vamos ver que a condutividade hidráulica do solo saturado K0, KE é a condutividade hidráulica em meio saturado na temperatura de trabalho, N é a viscosidade dinâmica da água na temperatura ambiente, dado por um valor constante de 20 graus, que é a viscosidade dinâmica na água a 20 graus Celsius. Relembrando, né, novamente, que essa condutividade hidráulica em meio saturado ela está sendo considerada como um valor a 20 graus Celsius, né? Então, o N será a 20 graus, a viscosidade considerada a 20 graus. Enfim, chegamos à condutividade hidráulica do solo saturado, K0, sendo igual a KE, NE sobre N20, que são as viscosidades, né? Esses valores, sendo substituídos no modelo, temos uma condutividade hidráulica de 0,003 centímetros segundos. E quão grande é esse valor? Na realidade, existem algumas tabelas para que a gente consiga ser mais objetivo em identificar, né, situações e caracterizar melhor esses resultados. Pelos dados obtidos da pastagem, temos um valor de condutividade hidráulica para 3 repetições em cada ponto, né, da curva, em cada ponto da leitura. Então, as 3 repetições a gente conseguiu obter volume médio em ml, que é a amostra ela percolava, sendo R1 12,4, R2 0,8 e R3 3,2, um valor muito variado, sendo o valor médio 5,48. E a quantidade hidráulica K0, dada em centímetros por hora, em média foi de 5 centímetros por hora. Segundo uma classificação, esse intervalo de condutividade hidráulica classifica o nosso solo da pastagem como moderadamente lento. Um outro modo de você calcular a condutividade hidráulica é seguindo avaliações não em laboratório, mas em campo, utilizando um equipamento chamado mini-disc. O mini-disc, conforme a figura, é um aparelho que ele vai permanecer com pressões de água constantes sobre a superfície do solo, medindo sua infiltração e, posteriormente, através de modelos matemáticos, mensurando a condutividade hidráulica do solo. Esse mini-disc é composto por um tubo, esse primeiro tubo do topo do equipamento, chamado tubo de sucção de controle, é um tubo graduado a cada meio centímetro, que nos permite realizar determinadas leituras sobre determinadas pressões ou cargas ou coluna de água, né, sobre a superfície do nosso solo. O que é muito importante é depender da textura do solo. Solos que, por exemplo, têm uma condutividade muito alta, rapidamente vai infiltrar e vai secar a água
que vamos utilizar no nosso mini disc. Então, com uma pressão maior de coluna de água, a infiltração vai se dar em modo mais lento. Esse tubo de sucção, então, é ajustável e nele há uma tampa, stopper, que permite que a pressão atmosférica vai se mantendo constante. A câmara de Mariotti, que é a seção superior do tubo do equipamento, ela que permite você armazenar água e assim ajustar o tubo de sucção para determinadas pressões que você desejar. Posteriormente temos o tubo de Mariotti, que vai ser responsável por transferir a pressão da câmara de Mariotti para a câmara de reserva de água, ou reservatório, que no caso é um equipamento que tem um reservatório de 95 ml, que aí então essa água no reservatório é que vai ser a água utilizada para as leituras do mini disc. Esse mini disc ele tem uma placa metálica que em contato com o solo permite com que a água ela flua, e quando não em contato com alguma superfície, a água não vai fluir. Assim a gente consegue determinar uma infiltração de água no solo, e com todos esses ajustes e controles que temos do equipamento, podemos estimar a condutividade hidráulica do solo. As leituras do mini disc elas são realizadas sobre a superfície do solo, conforme na figura. É importante que a água utilizada para preenchimento do mini disc seja uma água de torneira e não água destilada deionizada, para não prejudicar as cargas presentes na solução do solo enquanto a leitura é feita. Um observador observa o menisco no mini disc e descreve para outro pesquisador o valor em que o mini disc está com o conteúdo de água no seu reservatório. Essas leituras devem ser feitas a cada 30 segundos, a depender do tipo de solo. A cada 30 segundos, a quantidade de água do reservatório é escrita, é identificada, e aí, posteriormente, com esses dados, vamos ter taxas de infiltração. Então, essas taxas vão servir para o cálculo da condutividade hidráulica pelo método do mini disc. Lembrando, nessa figura ao lado, do lado direito, temos o mini disc colocado na superfície do solo, uma superfície plana, com o reservatório próximo de sua capacidade máxima. E a câmara de Mariotti, percebemos que ela está com uma pressão de 2 centímetros, que é o tubo de sucção que tem um comprimento de 2 centímetros inserido na água. O tubo de Mariotti, ele é justamente aquele que está recebendo essa pressão, que vai permitir com que a água saia do reservatório e infiltre no solo a essas determinadas condições. No solo da pastagem, podemos ver um observador mensurando o determinado volume que já infiltrou no solo para posterior análise. Após adquirirmos essas taxas, ou seja, o volume inicial era x ml, a cada 30 segundos vai se reduzindo o volume do reservatório, consequentemente isso aí vai sendo contabilizado. O fabricante do mini disc possui uma planilha em Excel que calcula os valores de condutividade hidráulica do solo. Nesse exemplo, podemos ver como foi calculado o valor de uma amostra. Os valores de infiltração
foram colocados na terceira coluna do Excel, da planilha do Excel, conforme vide em volume em ml. Nesse caso, times em segundos significa o tempo em segundos acumulado, que no caso das nossas leituras foi 330 segundos. SQRT é a raiz quadrada do tempo. No caso, raiz quadrada de 0, 0, raiz quadrada de 30, 5,48 e assim por diante. E a infiltração em centímetros também é calculada na última coluna, conforme verem aí. Há alguns parâmetros que são importantes serem ajustados para cada tipo de solo. Por exemplo, abaixo do gráfico, temos o aparelho, no caso é mini disc, tipo de solo. O nosso solo tem um conteúdo de argila, areia e silt, que o classificam como uma classe textural argila. Também devemos indicar a pressão de sucção lá do tubo de sucção. No caso, utilizamos 1 centímetro de coluna de água. Então, os resultados são dados em termos de valor de condutividade, e alguns parâmetros também podemos calcular pegando os valores da equação da infiltração cumulativa com o quadrado a raiz quadrada do tempo em segundos. E aí a gente pode conseguir calcular a condutividade hidráulica, conforme vamos ver mais adiante. Um outro aspecto interessante é que determinado solo ele vai ter vamos dizer assim, o parâmetro de Wang-Nutt para ser utilizado para o cálculo da condutividade hidráulica. No caso é um valor tabelado, no nosso caso é um valor de solo argila. Utilizamos uma pressão de 1, então seria 4,10 nesse caso. Então a condutividade hidráulica pelo método mini-disc ele é calculado do seguinte modo, onde a condutividade hidráulica é dada por CT sobre A, em que CT é o coeficiente obtido pela equação do Excel, né? Que no caso seria aquele valor do coeficiente do x ao quadrado da equação do gráfico, dado pela relação entre a condutividade acumulativa e a raiz quadrada do tempo. O valor de A é aquele valor tabelado, conforme vimos no slide anterior, que no caso é 4,1. Seguindo o exemplo do cálculo, temos K igual àquele valor do coeficiente do x ao quadrado dividido pelo valor do parâmetro de Wang-Nutt. E para essa amostra, temos uma condutividade hidráulica de 6,59 vezes 10 a menos 4 centímetros por segundo. Para transformarmos isso em centímetros por hora, basta multiplicar por 3.600, que o valor em condutividade em centímetros por hora é possível ser calculado. Para a área de pastagem, essas 3 repetições, utilizando o valor do mini-disc, temos o A, que é aquele parâmetro de Wang-Nutt, de 4,1 para solo argila. A condutividade, o valor de C1, que é aquele coeficiente do x ao quadrado da equação para as 3 amostras. O valor de condutividade, que é dado pela divisão entre C1 e A, em centímetros por segundo. E a condutividade hidráulica em centímetros por hora, que no caso aí foi em média de 3,19. Coincidentemente, também se classifica como o solo da pastagem, se classifica como um solo com uma condutividade moderadamente lenta
conforme também é encontrado no cálculo da condutividade hidráulica do sistema de permeâmetro. Assim, finalizamos essas 3 metodologias para o estudo da água no solo. Esperamos que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.